Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós toda quinta-feira aqui na All TV, tratando do mundo do trabalho, sindicalismo, lutas sindicais, história sindical, relações do sindicalismo com a política, do sindicalismo com a democracia. E hoje, sindicalismo e memória. Nós vamos fazer 4 programas, uma série sobre sindicalismo e memória. E nada seja mais representativo da memória do que um livro, né? Aliás, o Jorge Luiz Borges, extraordinário escritor argentino, um dos gênios da literatura moderna, ele disse o seguinte em uma das suas palestras: todos os objetos concebidos pelo homem são extensão do seu corpo, menos o livro. O livro é a extensão da memória e da imaginação. Eu quero perguntar ao Sérgio Gomes, jornalista, um dos editores deste livro. Sérgio, quem foi quem na Constituinte tem de imaginação política e o que ele tem de memória? Eu acho que ele tem as duas coisas, exatamente. Realmente, a história desse livro, talvez você tenha sido o primeiro a se interessar por essa coisa de que tudo tem uma história por trás. O Borges fala a respeito disso, mas também tem a questão que não há imaginação sem memória. Tá certo? Uma pessoa desmemoriada, se ela não tem referência, não tem repertório, imagina o quê? Né? Então, portanto, atrás de cada projeto, seja teatral, artes plásticas, cinema, política, etc., tem uma parte de trás que tem a ver com a intenção, com o propósito inicial, que a maioria das pessoas não teve sequer a possibilidade de acompanhar. Né? Não era possível. No caso, eu acredito que é uma parte do movimento sindical, mesmo os líderes mais destacados não têm ideia de como é que essa ideia surgiu. E como é que surgiu? Então, porque nós temos que botar aí no... O movimento sindical sempre foi muito disperso, muito corporativo. O jeito de trabalhar era uma coisa sempre muito vertical, localista. Você tem uma quantidade imensa de databases, etc. E a gente vinha de um período evidente de ditadura, que criou dificuldades adicionais para a luta dos trabalhadores. Milhares de dirigentes sindicais foram caçados, depois do golpe de 64, intervenção, etc. E emasculou muitos sindicatos, que passaram a não ter nem imaginação e nem memória. Tá. Então, quando chegou na época da Constituinte, então nós estamos falando da luta pela Constituinte, Sim. E aí é preciso situar no tempo, quer dizer, que nós vamos ter a eleição de 86, que elege, então, deputados e senadores. Sim. E que vai existir, então, um Congresso Constituinte. A famosa Assembleia Nacional Constituinte. Mas não era só uma Assembleia, o Congresso continuava acontecendo, tá certo? O varejo junto com a formação. É verdade. Então, isso também é um jeito muito brasileiro de realizar as coisas. A ponto de que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte era também o presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães. Correto. Né? Bom, evidente que na elaboração a gente não sabia quanto tempo a Constituinte iria demorar para desenvolver os seus trabalhos. Ela não tinha prazo. Né? Então, as eleições de 86 e vai até a hora que for. Sim. E ela vai, então, ser promulgada dia 5 de outubro de 88. Daqui a 4 dias, aniversário da nossa Constituição, da Constituição, Carta Magna, Constituição Cidadã, segundo Ulisses Guimarães e segundo meu entendimento também. Então, quando tem eleição, então, 86, os deputados, essa coisa, o movimento sindical já tinha sido protagonizado coisas importantes, a greve dos bancários, a primeira greve nacional de uma categoria, a maior greve em toda a história do mundo, de uma categoria profissional, que foi dos bancários, em 85, 700 mil trabalhadores. Então, muitos dirigentes se sentiram em condição de disputar e pleitear. Aqui em São Paulo, o Guxiquem, por exemplo, presidente do sindicato dos bancários, foi eleito com uma votação extraordinária e tal. Bom, e alguns anos antes, tinha se constituído, em grande parte por iniciativa de um advogado chamado Ulisses Riedel,
um órgão chamado DIAP, Certo. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Tá. com sede em Brasília. Ele é um advogado de terceira instância, um homem bem de vida, dessas causas que, quando são bem resolvidas, são milhões e milhões, então são demoradas, mas quando acontece são Sim. aquelas coisas de terceiro nível, lá Tá. do Superior Tribunal, etc. E o Ulisses Riedel toma a iniciativa de, a exemplo do DIESE, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de vir a existir um DIAP, que vai ser criado em 83. Você vai falar daqui a pouco continuar, deixa eu só mostrar o livro aqui, novamente, Edu, Quem foi quem na Constituinte, que o Sérgio falou no DIAP, nas questões de interesse dos trabalhadores, organização e pesquisa do DIAP, talvez quem mais tenha trabalhado na parte operacional tenha sido o jovem, então, Antônio Augusto Queiroz. Antônio Augusto Queiroz. Hoje seu diretor de documentação. E tem aqui Editora Cortez. A Cortez era uma editora muito ligada à área educativa, ali perto da PUC, em São Paulo. E a Oboré, o Sérgio Gomes, junto com o João Guilherme, a Rise Egger, Laerte Coutinho, é um dos fundadores da Oboré, que... A Oboré, na verdade, é quem forjou a nova escola da comunicação sindical. Assim, nem havia uma escola de comunicação sindical, foi a Oboré que, de certa forma, formou, eu me considero também formado pela Oboré. E o Sérgio também é um dos fundadores do Centro de Memória Sindical. Aí, a gente está contando essas histórias todas, porque o Sérgio ficaria aqui umas 10 horas conversando aqui sobre a história sindical e ninguém se cansaria e não esgotaria o assunto. Mas, Sérgio, como o programa tem uma dinâmica, eu preciso chamar as perguntas agora com a nossa Ariane Soares. Mas eu acabei não contando, né? Mas você conta daqui a pouco. Tá bom. É jogo rápido aqui. Ariane, por favor, já temos perguntas, intervenções, contestações? Sem prazer, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a você, internauta que nos assiste. Antes da primeira pergunta, eu só queria dizer que é muito fácil você enviar qualquer tipo de sugestão, talvez pauta, ou até alguma dúvida que você tenha aqui para o nosso entrevistado. O endereço é repórter@agenciasindical.com.br ou pelo WhatsApp, que é DDD 011 997370067, assim como aparece em sua tela. E também tem um chat aqui, o chat você pode mandar a pergunta aqui pra gente, ele fica no seu lado direito aí na tela. A primeira pergunta que temos aqui, ela foi enviada por e-mail, é do Walter Félix, que é jornalista da Agência Sindical. Sérgio, que aproveitamento aos sindicalistas teria ainda hoje o livro Quem foi quem na Constituinte? Bom, algumas das figuras destacadas no processo constituinte continuam na ativa. Alguns deles, inclusive, são fotos da própria... Renan Calheiros está na foto. Está aí. Deixa eu ver se o Serra está O aqui. Renan está aqui. Roberto Freire, o Lula, a Fife Domingos, Então, tá vários também. desses personagens. Domingos Leonelli, cara da Bahia, importantíssimo. Paulo Paim. Está aqui. Essas fotinhas, na verdade, fazem uma seleção, talvez, dos mais ativos correspondentes de cada uma das correntes políticas presentes, mas está todo mundo aqui. E não é só o pessoal que votou com os trabalhadores, porque essa capa fala dos constituintes que tiveram mais destaque. Certo. Muitos deles estão por aí. Há uma ideia de que quem não tem mais força tem que ser mais inteligente, ou mais informado, ou mais sagaz, evidente. Então, como é que o mais fraco pode vencer o mais forte? Todas as artes marciais orientais, elas trabalham com esse conceito. É possível o mais fraco ganhar do mais forte? Sim, se ele estudar quais são os pontos mortais do inimigo e der porrada nesses pontos, e se ele também se valer de outros recursos. Se percebe que o cara é grandão e vai o judô trabalha com a ideia da alavanca. Se o quanto mais alto o centro de gravidade do oponente, mais fácil fica dele cair, tá certo? Sim. Então não é apenas uma questão de força, é uma força aplicada nos pontos certos e no momento oportuno, enfim. Nós íamos para um embate complicado, nós estamos falando de 86, não sabia quando terminaria a Constituinte, ela foi terminar então em 88, a promulgação foi dia 5, e era preciso que o movimento sindical unitário, nas câmaras centrais, era preciso que os deputados soubessem que eles teriam acompanhamento. Não era habitual
essa coisa. Quem fazia esse acompanhamento eram os lobistas, o lobby, o corredor. Mas nós não queríamos fazer lobby, nós queríamos fazer square, rua. Porque os trabalhadores tinham, ao longo da sua história, isso está aqui comprovado, afirmado e reafirmado uma plataforma de reivindicações da sua história. Então, no caso, vem desde 1908, desde 1906, o primeiro Congresso Operário Brasileiro, tantas atividades, tantos encontros importantes que foram afirmando e que resultaram numa plataforma que você podia dizer, essa é a plataforma da classe trabalhadora. Certo. Nós fizemos esse levantamento todo, de tal maneira que as cláusulas que estão avaliadas aqui nesse livro, nesse trabalho do DIAP, não foram tiradas da cabeça de ninguém. Nós vamos pesquisar na história de tal maneira que cada um desses pontos que estão avaliados, se o sujeito se comportou bem ou mal, de acordo com os interesses dos trabalhadores, foi da documentação histórica. São 10 pontos avaliação. Por turno. É. Mas, na verdade, a gente não sabia. Na verdade, a gente fez um acompanhamento de quase 70 pontos. Entendi. Até que fosse afunilando, e aí você tem o controle do primeiro e do segundo turno. Tá. E depois avaliações também de natureza informativa. Então, no primeiro turno, a gente acompanhou, e está aqui avaliado, as questões ligadas à estabilidade do emprego, 40 horas, turno de 6 horas, salário mínimo real, prescrição 5 anos, férias um terço salário, piso salarial, direito de greve, aviso prévio mínimo de 30 dias, comissão de fábrica. E aí o deputado podia votar de vários jeitos. Ele podia se abster, ele podia se ausentar, ele podia votar a favor ou votar contra. Então estabelecemos um critério que para cada uma dessas coisas controladas, nesse livro, se ele está ausente, é uma letra A. Se ele se absteve, AB. Se ele votou a favor dos trabalhadores, bola branca. Se votou contra os trabalhadores, bola preta. Que são dois conceitos que a população sabe, que bola branca é positivo e bola preta. Mas havia também a necessidade de encontrar uma linguagem que também fosse capaz de explicar para o cidadão comum se esse cara foi bem ou mal avaliado. Então, considerando que nas escolas brasileiras a nota escolar vai de 0 a 10, Sim. Então resolvemos que essa seria uma forma, e aí cada item desses tem um valor, isso tudo está explicado antes no livro, mas isso não foi uma coisa que foi feita depois. Então, no dia que a Constituinte se instalou, foi distribuído a cada um dos senhores deputados uma carta dirigida a ele. Freitas Nobre era o líder do MDB, o jornalista Freitas Nobre. Grande Freitas Nobre, grande brasileiro. Freitas Nobre. Grande Freitas Nobre. Eu não sei por que esse homem tem sido pouco lembrado. Espírita, professor da ECA, teve exilado. Socialista. Cara da maior importância. Dá nome ao auditório, o Freitas Nobre dá nome ao auditório que fica ao ar livre na Câmara Municipal. Dá nome ao principal auditório da Escola de Comunicações. O Freitas Nobre era ali do MDB. E no gabinete da liderança havia uma coisa muito rara na época, que era uma máquina de xerox. Uma xerox, para tirar uma xerox competente, não era ficar aquela coisa cinza e tal. Então nós entregamos uma carta, que foi xerocada lá, e aí depois uma máquina IBM, daquelas de esfera, datilografado um por um o nome do seu deputado, e nós entregamos, deputado por deputado, uma carta dizendo, é o seguinte, começou, agora você vota como você quiser, está eleito. Certo. Ou você vota de acordo com a sua consciência e os interesses nacionais, ou você vota de acordo com os seus patrocinadores. Tudo bem, mas agora você é dono da tua história, porque nós vamos controlar quem foi quem na Constituinte, pelo menos na questão de interesses dos trabalhadores. E quando a Constituinte for promulgada, nós lançaremos um livro com esse título, que é esse aí, e nós lançamos. Perfeito. Sérgio Gomes, jornalista Sérgio Gomes, também foi professor na USP, professor de jornalismo, nosso convidado hoje do Repórter Sindical. Nós estamos falando do livro Quem Foi Quem na Constituinte. Eu, aliás, vou dizer uma coisa aqui. Você sabe, Sérgio, que eu fiquei conhecendo aquele poema do Brecht, Analfabeto Político, neste livro, até então eu não conhecia? Tem uma das páginas que está aí dentro. Pois é. Depois foi amplamente difundido. Mas eu quero só pedir licença mais uma vez, Sérgio, porque nós temos uma participação da correspondente sindical de Brasília, a Milene Rocha, que é jornalista da Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Podemos já chamar a Milene, Eduardo?
Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. Boa noite a todos. A Contrato, entidade que representa em dimensão nacional aproximadamente 4 milhões de trabalhadores do segmento de turismo e hospitalidade, recebeu aí nas últimas semanas com muita alegria a sinalização do governo federal de autorizar e regulamentar os jogos no Brasil. Isso porque desde a fundação da Contrato em 1988, nós defendemos a legalização dos jogos aqui no país. São quase 27 anos de luta junto aos poderes, tentando levantar essa questão, discutir o assunto, porque a diretoria dessa entidade acredita que os bingos e as casas de jogos são importantes atividades econômicas e sociais para o desenvolvimento do país e também, claro, para o fomento do turismo. Nós lamentamos que em 2005 o presidente Lula tenha proibido o funcionamento das casas de jogos aqui no país e, na época, foram eliminados 120 mil empregos diretos e mais de 200 mil empregos indiretos. Então, nós sabemos que esse é um momento oportuno para se discutir esse assunto, para se retomar essa discussão e acreditamos que essa regulamentação vai ajudar muito na economia do nosso país. Nós estamos atentos e os trabalhadores que aguardam essa legalização podem ficar tranquilos que nós continuaremos na luta e brigaremos por essa legalização. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa noite a todos. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem. Voltamos ao vivo com o Repórter Sindical, programa que debate o mundo do trabalho, que põe o mundo do trabalho no ar, que discute as questões sindicais, sindicalismo e democracia, sindicalismo e política, sindicalismo e memória, a série que estamos começando hoje com o jornalista Sérgio Gomes, que entre tantas coisas que o Sérgio já fez, foi um dos pais dessa criança, que não foi sozinho, evidentemente, deste livro. Ele está contando todo o processo aqui para a gente. Quem foi quem no Constituinte, nas questões de interesse dos trabalhadores. E como há muita gente ainda ativa na política, eu peguei Minas aqui, na letra A, peguei o Aécio Neves. Porque não tem só a nota, tem uma pequena ficha, diz aqui, Aécio Neves da Cunha, deputado do PMDB, 28 anos, teve na época 236 mil votos, é voto para Dedéu. Primeiro vice-presidente da Comissão da Soberania dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e membro da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais. Aí nós vemos que no primeiro turno ele tirou 7, pelo diabo. No segundo turno ele tirou 4, fez-se a média, deu a média 5,5. É a nota que eu daria para o Aécio também, acho que ele é 5,5, assim tá bom para ele. É uma nota, ele continua fiel a essa nota, é 5,5. Então, você pode ver como é que ele votou aqui. Não é muito bom. Você quer ver como é que ele votou? Diga. Então, 40 horas, votou a favor ou contra? Não, vamos lá, votou contra a estabilidade no emprego no primeiro e no segundo turno. Certo. Votou contra a redução da jornada de trabalho para 40 horas no primeiro. Sim. E se absteve no segundo, mineiramente. Depois, votou a favor do salário mínimo real no primeiro turno. E, como é que ficou aqui? Isso já foi aprovado. E contra a prescrição, 5 anos no segundo turno. Aviso prévio, mínimo dias, ele votou a favor. Participação dos trabalhadores em órgãos do seu interesse. Contra. Se ausentou da votação de sindicato como substituto processual. Substituto processual, se ausentou na votação do turno de 6 horas de revezamento, que é uma tragédia, você sabe disso, se absteve no segundo turno em relação à questão das 40 horas. Tá. Então... Direito de greve do servidor se ausentou também, né? Exatamente. Unicidade sindical sim, presidencialismo não, votou contra o presidencialismo. Interessante. 5 anos para Sarney sim. Se ausentou no direito de greve, você acabou de falar, se ausentou de criar a figura do defensor do povo. Ô Sérgio, foi contra o monopólio da distribuição de petróleo. Olha aí. Então, tem uma certa lógica, né? Agora, isso chegou até os trabalhadores porque esse livro produziu filhotes. Isso aqui foi Este é um dos filhotes. Essa porca pariu vários bacurinhos. Esse aqui é o Acre, do Acre. Isso. Então, o que nós fizemos? Na sequência, nós tivemos a pachorra contra esse jeito brasileiro que tudo com grande entusiasmo depois arrefece. Sim.
nós na Boré trabalhamos com a ideia de persistência. Certo. Você tem que ter ciência, você tem que ter paciência, mas você tem que ter persistência. Certo. Então, como esse livrão chegaria aos chamados multiplicadores ou formadores de opinião, mas não chegaria a cada sindicato. Nós estamos numa época que não tem internet, Sim, tá certo? claro. Bota lá. Se não tinha nem xerox. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos fascículos estado por estado, na quantidade necessária para cada estado. Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Então, para Minas Gerais, nós distribuímos este fascículo aqui para cada sindicato de trabalhadores, rural e urbano. E uma apresentação que dizia, esta edição do Quem Foi Quem, na Constituinte, na questão de interesse dos trabalhadores, estado por estado, cumpre mais um dos compromissos assumidos pelo DIAP e pelo Boré, perante o conjunto do movimento sindical. Cada entidade está recebendo pelo correio, gratuitamente, uma separata do Quem Foi Quem, do seu estado, com o acréscimo das concentrações eleitorais, para que possa divulgar, junto às suas bases, qual foi a conduta dos parlamentares durante o processo de elaboração da Constituinte. Porque é preciso lembrar que ficou acertado na Constituição de 88 que haveria uma revisão constitucional 4 anos depois. 4 anos depois, exato. Então, portanto, tinha gente que imaginava que na hora da revisão dava para desmanchar todos os principais direitos que a cidadania tinha conquistado. E se fez, então, de tudo para que não se regulamentasse o prometido. Sim, sim. Então, é uma Constituição que promete tudo, mas em seguida não há regulamentação para garantir nada. E o que se imaginava é que 4 anos depois, passada aquela coisa, as pessoas esqueceriam e eles seriam capazes, então. Então, nós nos preparamos para 4 anos depois. Então, isto aqui foi para cada sindicato. E aí se dizia, os trabalhadores precisam conhecer a verdadeira face de todos os candidatos à reeleição à Câmara. Se votou com os trabalhadores, merece o nosso apoio. Se votou contra, é necessário que os eleitores saibam disso. Os critérios de avaliação, os códigos de identificação, está tudo bem explicado. Perfeito. E aí uma recomendação. As entidades que dispõem de imprensa própria não podem perder a oportunidade de um amplo serviço de esclarecimento através de seus jornais e boletins. Dar informação para a população não é só o oba-oba, o blá-blá-blá, ou tirar a foto do presidente, etc. Não, eu preciso dar informação que seja compreensível. Nós não podemos esquecer que os parlamentares eleitos a 3 de outubro, serem eleitos a 3 de outubro próximo, serão os responsáveis pela revisão constitucional em 93. Eleger gente comprometida com os trabalhadores é uma atitude de legítima defesa. Esse trabalho só foi possível graças ao empenho dos diretores e técnicos do DIAP, que cuidou de pesquisa e organização dos companheiros da Boré, e Cortez, coeditou a obra. Consideramos cumprida a nossa função nessa etapa, ao produzir munição adequada a todos os trabalhadores que desejam batalhar por um Brasil melhor e mais justo. Perfeito. Sérgio, nós temos aqui, o programa tem que ter a sua dinâmica. A Ariane parece que tem uma pergunta até... ela me disse aqui, tem uma pergunta de alguém que veio pelo chat que chama Juiz de Fora. Juiz de Fora, que é a terra do Claude Smith Rani, foi o último presidente do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, vivo, faz uns 3 anos, eu o entrevistei no Sindicato dos Engenheiros. Vamos lá? Sim, temos a pergunta aqui de Renato Rocha, de Juiz de Fora. A dúvida dele é, se este livro fosse lançado nos dias atuais, o resultado seria muito diferente? Porque hoje tem internet. Sim, hoje não há necessidade de um livro desse tipo. Aliás, há, mas de um outro jeito, não necessariamente na forma de um livro impresso, e aí distribuído pelas livrarias, etc. Hoje você tem o DIAP, não existe nenhum observatório mais atento, mais bem informado sobre o que é o desempenho de cada parlamentar, para que a pessoa possa decidir como vota. O próprio DIAP, logo que se encerraram as apurações na eleição passada, disse com todas as letras, este Congresso Nacional é o mais conservador de todos, do ponto de vista político, de toda a história brasileira. Este atual. Esse atual. Certo. Nada que interesse aos trabalhadores terá um ambiente favorável dentro do Congresso. Então, foi dito isso. Sim. Ora, como é em futebol, você marca por zona e você marca homem a homem. Certo. Evidente que o movimento sindical minimamente lúcido vai ser muito ativo do ponto de vista defensivo. Ou seja, você tem que tomar muitas iniciativas para preservar as suas conquistas.
E não baixar a guarda e achar que está tudo numa boa, vamos para uma constituinte soberana para rediscutir tudo. Hoje, nesse ambiente, nesse parlamento, em que você teve a redução da bancada dos trabalhadores de 70 para 40, Sim, sim. em que o empresariado multiplicou não sei por quanto, quer dizer, e que tipo de empresariado. Então, o que falta, eu acho, e que estava presente aí, é o sentido de precisão, tá certo? De que você tem que entender o que está em jogo e onde é que você tem que ir, com quem que você tem que ir, de que maneira. Então, só conseguimos vitória durante o processo constituinte porque existia o DIAP. Não há nada na Constituição de 88 que você possa dizer foi vitória única e exclusiva da CUT ou da CGT, Sim, que eram as duas sim. coisas. Ou do PT, ou do MDB, ou do PDT. No caso do interesse trabalhador foi quando esse movimento se expressava através da ação eficiente do DIAP em termos de emenda, mudança de uma palavra, vamos conversar com o relator, qual era a comissão. Nós estamos falando de um trabalho muito delicado, não é só Sim. blá blá blá, Sim. tá certo? Então, esse cuidado, como é no caso da alta costura, a alta costura se caracteriza pelo acabamento, tá certo? Sim, sim. Pelo o prazer de fazer bem feito, do começo até o fim. É um pouco Sim. Fernando Pessoa, quanto sim. faça, supremamente faze. Sim. Mais vale, se a memória quanto temos, lembrar muito do que pouco. E se o muito no pouco que é possível, mais ampla memória e lembrança se tornarão teu dono. Então, se tiver que fazer bem feito. Não esse jeito, como eu vejo hoje, de que o sujeito tem uma intuição, tem uma ideia e tal, e deixa. Ora, não vai acontecer nada, ou é possível que aconteça o contrário do que ele queria. Tem que cuidar. Perfeito. Plantar, cuidar, para poder colher. Perfeito. Sérgio Gomes, jornalista, meu amigo de tantos anos. Pois é, Franzina, estou ficando vendo, nós éramos dois jovencitos. Aventuras e desventuras. Greve da Goodyear, agitação no setor Na Goodyear, têxtil. ele me esperando lá na Goodyear, eu fui casado e tenho 2 filhos com a Lúcia. Nós nos separamos por causa da greve da Goodyear. Tá vendo? 23 de Já vi que a janeiro. luta de classe só faz mal à sociedade. Meu filho nasceu dia 23 de janeiro, no dia da greve. dia da greve. Da Goodyear. E a minha mulher, e eu vacilei se eu ia acompanhá-la A greve ou o parto. no parto ou se eu ia para a Americana para acompanhar a greve, que a gente trabalhou aqui durante um ano e Sim, tanto. sim. Eu fui acompanhar, eu fui com ela para o hospital, acompanhei, mas eu vacilei. E ela queriam tanto aquela greve da Goodyear, que era uma greve importantíssima. Pois é. Quer dizer que ninguém ia fazer greve, porque ali o cara ganhava mais do que a média. É verdade, é. É isso? Que era uma multinacional. Era o sonho do operariado aí da região de Americana trabalhar na Bosch ou na Goodyear. O cara chegava com o macacão da Goodyear no comércio Americana, ninguém pedia carteira. É Você verdade. tinha crédito na hora. Opa, é da Goodyear. Sérgio, legal. Muito boa história, muito bem lembrado. Nós temos aqui uma externa. Todo programa nosso tem uma reportagem. E é uma reportagem que nós já fizemos há algum tempo. Uma pessoa que você conhece bem, que é o Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros. Vamos lá, Eduardo? Chiquinho, dá um perfil breve da sua categoria hoje, presidente, por favor. Olha, é uma categoria formada por trabalhadores, ainda em grande parte pessoas vindas do Norte e Nordeste. O setor de panificação e confeitaria, ele poderia se comparar mais ou menos com a construção civil. À época não exigia tanto um grau de escolaridade, assim como era o setor de construção civil. Também o setor de panificação. Hoje um tanto quanto diferente. Hoje já existe um grau de qualificação muito maior, há uma exigência de qualificação maior e, portanto, para qualificar mais e melhor, é necessário que tenha um grau de escolaridade também mais e melhor, né? Qual o tamanho da base e quantos trabalhadores estão atuando nessa base? São 70 mil trabalhadores na Grande São Paulo, com exceção de Guarulhos. Esses 70 mil trabalhadores trabalham em 5 mil padarias, né, mais ou menos 5 mil padarias. E nessas 5 mil padarias nós temos, aí padarias que eu digo, fábrica de pães também, confeitarias, etc. Nós temos, participaram na última eleição 22 mil trabalhadores sindicalizados. É um
um desafio assim gigantesco, porque nós estamos tratando de uma categoria que por unidade é um número muito pequeno de trabalhadores, de uma categoria que tem pelo menos 1/3 de sua mão de obra em condição de rotatividade. Então, manter um quadro de trabalhadores sindicalizados permanente não é uma coisa, não é uma tarefa fácil. Mas temos conseguido de uma forma com muita dificuldade, nós temos mantido, e o nosso desafio, a nossa meta é continuar sindicalizando cada vez mais. Seria aqui talvez exagero dizer que nós queremos 100% da categoria sindicalizada, mas pelo menos 80%, 90% nós pretendemos. Bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje recebendo o jornalista Sérgio Gomes, fundador do Alboré, um dos fundadores do Centro de Memória Sindical, fundador de tantas coisas, meu amigo, de tantos anos de aventuras e desventuras, professor, ex-professor da ECA e da Alboré, fundador da Alboré. O Sérgio à frente de tantos projetos, sempre de uma forma dedicada, militante, inteligente, articulador, indisciplinado. Aliás, nós não vamos falar desse assunto, não dá, só vou registrar. Ontem eu almocei com o Sérgio, com a Ana Luísa, com outras pessoas, lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, tem um restaurante de escola, que o pessoal havia acabado de eleger os melhores trabalhos para o prêmio Vladimir Herzog, acho que é a 24ª... 37ª edição. E de uma hora a gente fala sobre isso. Eu queria mostrar um material recente, para não falar só de coisas da época da Constituinte. Jornal Sindical, companheiro metalúrgico do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Categoria entrega pauta e reivindica aumento real. A campanha mobiliza 600 mil metalúrgicos no estado. E aí vem a faixa do sindicato, aquela faixa clássica, aumento, emprego e direitos, a faixa não deixa dúvidas. Embaixo vem de submanchete, sindicato realiza 20º seminário de segurança, importante, ou seja, tem uma continuidade. Fala da reabertura das piscinas, porque veio o calor, a rapaziada quer ir pular na piscina, faz muito bem. E tem uma chamada aqui interessante, licença maternidade. Esse direito tem história, porque senão pensa que tudo caiu do céu e por uma razão qualquer as pessoas... Era 84 dias, se eu não me engano, pré-constituinte, passou 120 dias e agora o movimento sindical busca 180 dias. Você sabe por que 180 dias? Porque a criança até os 6 meses de idade tem uma coisa chamada morte súbita. E a morte súbita, ela cai muito se houver amamentação da criança. Então a amamentação evita a morte súbita. E além do que, propicia uma convivência entre mãe e filho, que é altamente salutar. Ô Sérgio, você vai me dar licença porque o Edu me chama que nós temos um intervalo. Então a gente vai ao intervalo, voltamos daqui a pouco com o Sérgio Gomes falando do livro Quem Foi Quem na Constituinte, o livro que tirou o Guilherme Afife Domingos do sério. Por quê? Tirou 0, então eu quero contar depois essa história. Quero contar que tem a ver com a Lúcia também. Ok, bacana. Vamos lá no intervalo? Presidente Dilma, o Ministério do Trabalho, há muito tempo, já vem num processo de desmonte. Não tem concurso público. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Agora, por fim, Vossa Excelência quer acabar com o Ministério do Trabalho, o nosso Ministério. Por favor, reveja a sua posição. Seria um massacre para os trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, acabar com o Ministério do Trabalho. Nós não aceitamos, não pode acontecer isso. Será uma grande mancha na sua história. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Claro, quero fazer 2 comentários aqui, 2 informações. Na agência sindical onde eu trabalho, onde trabalha também a Ariane, onde trabalha também a Gisele, está fazendo fotos ali, onde o Edu faz frila e mais gente trabalha, nós vamos agora, na semana de aniversário da Constituição, fazer uma série de matérias na rádio, no nosso site, por vídeos, referentes à Constituição. Eu considero que, com todos os problemas que possa ter de ser, às vezes, muito prolixa, a nossa Constituição é uma peça altamente democrática, avançada e que deu muita qualidade para o Estado de Direito brasileiro. E tem uma história, não vamos precisar contar
um pouco dessa história. Então a gente vai divulgar nos meios da agência sindical o aniversário da nossa gloriosa Constituição, que é objeto do programa de hoje, porque o Quem Foi Quem no Constituinte, embora eu vá mostrar aqui o fascículo do Acre, é um documento vivo da nossa Constituição. O Sérgio já respondeu que, evidentemente, a pergunta de Juiz de Fora, do companheiro nosso que fez a pergunta, dizendo que com a internet o formato seria diferente, mas não os objetivos e os compromissos não mudariam. Temos mais pergunta, Ariane Soares? Podemos fazer? Podemos sim. A pergunta é de Luiz Carlos Mota, que é presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e da UGT São Paulo. Ele mandou essa pergunta por e-mail hoje para a gente. Nossa federação completou 76 anos de fundação no mês de abril e vai publicar um livro sobre essa trajetória de lutas. Sérgio, as entidades sindicais costumam registrar suas histórias em livros? O que você acha da iniciativa que teve a FEComerciários? São raras as entidades que trabalham. O Sindicato dos Telefônicos fez, o Sindetel, Metalúrgico de São Bernardo fez, que eu chamo agora de ABC. Estou sabendo agora essa iniciativa dos bancários, dos comerciários, mas por uma razão, eu não sei explicar, porque houve época em que as dificuldades materiais, recursos, etc., até explicariam por que alguém não fizesse esse registro, recuperasse essa trajetória e tal. Mas hoje não. Hoje os recursos de comunicação estão muito mais baratos, absolutamente, infinitamente mais baratos do que eram. Eu não sei o que se passa, por que é que existe ainda essa dificuldade da classe trabalhadora brasileira em investir na preservação da memória das suas lutas, não das suas conquistas, necessariamente. Porque em política você não é avaliado só pelo que conquista, você é avaliado pelo que luta. Sim. Ora, temos o Centro de Memória Sindical, que foi criado como uma intersindical. Ele se propunha a ser um centro intersindical de memória, a exemplo do DIAP, do DIESE e do DIESAT. Agora, ele sobreviveu e tal, está lá nos sindicatos aposentados, antigos sindicatos metalúrgicos. Mas o outro dia eu fui lá no site e não existe sequer a história de como é que o Centro de Memória Sindical surgiu. Como é que é? De repente cai uma coisa dessa, não é? Então, a necessidade, nós vamos ter agora o 1º de maio, 130 anos do 1º de maio. 2016, 130 anos. Se você fizer uma enquete na rua, na porta de fábrica, pega aí uma fábrica dessas quentes, cheia de disposição, ou um encontro de dirigentes sindicais, vai para o gravador e pergunte por que é que os trabalhadores no século XIX lutavam pela jornada de 8 horas? Se normalmente trabalhavam 12, 14, 16, por que a pauta era jornada das 8? Por que não 9 ou 10? Seria uma plataforma mais modesta. Por que 8? Você vai se surpreender que a maior parte das pessoas não sabe que o movimento sindical dos trabalhadores, na sua história, lutava pela jornada de 8 horas, porque era 8 de sono, 8 de trabalho e 8 de tempo livre para a pessoa se educar, para a pessoa se cultivar, seja para fazer um curso, seja para visitar um parente, seja para tocar um violão, para ler um livro, exatamente as questões que hoje se falam do lazer. Pois bem, hoje você tem aí 4 horas, na média, que é retirado do trabalhador na condução. Mas no essas transporte. 4 horas não... Hein? No transporte. Você tem esse fato novo, que não tinha no século XIX. Então, quando você chega aí, essas horas são retiradas da jornada de trabalho, que não é só 8, não, ela é retirada do sono e retirada do tempo para a pessoa se educar. Temos aqui as colônias de férias, sobretudo na Praia Grande. É o maior conjunto de colônias de férias de trabalhadores, de propriedade dos trabalhadores, não é de patronato que ajuda o trabalhador, não é SESI, SESC, não é disso. Nem é de partido, nem é trabalhador. Propriedade dos trabalhadores. São 53 colônias de férias na Praia Grande, que é onde se realizou a Conclate, não por acaso lá. Pois bem, essas colônias que estão na Praia Grande, elas são a realização, a encarnação, a concretização dessa aspiração da classe trabalhadora em São Paulo de ter direito ao lazer. Tivemos um jornal intersindical, Alboré,
coordenou Sol e Alegria. isso. Sol e Alegria, que eu tenho a coleção aqui, em que a situação era essa, quando a gente chegou lá, era assim, ó, aqui, ó. Essa aqui era a situação de longe, beleza, de perto. O primeiro E aí jornal, os canos jogando esgoto. exatamente, Um monte de cano jogando esgoto na Eu praia. não sei se a câmera consegue pegar de perto, mas entre o número 0, que foi em agosto de 88, e o número 1, que foi um ano depois, é o único jornal que eu conheço que teve uma edição extra entre o 0 e o 1, que foi em abril, que cá está a manchete: valeu a pena lutar, a merda vai acabar. Poxa vida. Tá certo? Porque nós fomos descobrir que exatamente a Praia dos Trabalhadores estava há 3 anos, 1000 dias seguidos, infectada por esgoto, coliformes fecais. Era a única praia que a Folha de São Paulo publicava toda sexta-feira a balneabilidade das praias, desde lá de Ubatuba até Itanhaém, e pulava a Praia Grande. Peguem a coleção da Folha de São Paulo e verifiquem que coisa era essa que sempre pulava. A grande praia, Sim. a Praia dos Trabalhadores, poluída por merda. Não era poluição de chumbo, de indústria, não tinha indústria lá. Pois bem, nós fomos à luta e conseguimos despoluir a Praia Grande. Esse jornal, essa unidade dos trabalhadores, depois ia mostrando que isso tinha a ver com o 1º de maio. Exatamente. A luta pelo lazer, pelas colônias de férias, tem a ver com a luta pelo direito ao tempo livre. Perfeito. Tempo livre para a pessoa se cultivar. Então a classe trabalhadora, já no século XIX, tinha um amplo e generoso projeto cultural embutido na redução da jornada. Não é só trabalhar menos para ganhar mais, se possível ganhar sem trabalhar. Tem gente que acha que a vida é legal na hora que aposenta. Meu, burrice isso. Beleza. Sérgio Gomes, eu quero voltar aqui ao foco do nosso programa. É que o Sérgio não tem muita história. Aliás, deixa eu fazer um registro aqui. Eu já falei para tantos dirigentes sindicais. É uma injustiça, é uma omissão, é uma bobagem o movimento sindical não recontar a história da luta pela despoluição da Praia Grande. Você pode ir lá para Juqueí, você pode ir para Angra dos Reis, você pode ir para as praias do Nordeste, que teoricamente despoluídas, beleza, você pode fazer isso. Mas o povo pobre sempre foi a Praia Grande, e sobretudo os trabalhadores, e aquilo era como está aí, escrito aí, aquilo era infectado pelos esgotos, e houve um esforço de pessoas e de dirigentes sindicais que resultou na despoluição da Praia Grande. Foi feito um emissário, uma obra extraordinária, mente grande, de engenharia, de sofisticação, né, para que a praia fosse despoluída. Essa história eu quero contar num programa de televisão ainda, porque merece ter esse registro, porque foi um esforço do movimento sindical. E o Sérgio Gomes, de certa forma, foi um dos líderes desse trabalho. Sérgio, mas eu quero voltar ao livro aqui. Retomar essa luta pelo lazer. Os 130 anos do 1º de maio, nós já tivemos, inclusive, possibilidade de conversar numa noite sobre isso. Nós não vamos deixar passar barato 130 anos e não explicar para as pessoas que a luta pela redução da jornada é para ampliar o tempo livre, para as pessoas poderem participar da vida cultural, da vida política, da vida social, ter mais condições de se desenvolver. Sérgio Gomes, quero voltar aqui ao nosso livro, porque eu me lembro que esse livro gerou acalorados debates políticos. E o Guilherme Afife Domingos, que é um parlamentar, até acho que ele melhorou, ele era mais de direita, agora ele está um pouco mais assim palatável. Ele votou, tirou 0. Como ele era candidato a presidente da República, aliás, ele era um candidato, ele jovem, articulado, tinha bastante voto e uma intenção de voto muito boa. Ele foi praticamente nocauteado quando se descobriu que na Constituinte, aquele cara jovem, que era novidade, que era bonitão de banho tomado, juntos chegaremos lá, tinha tirado 0, não foi isso? Foi. Olha o que aconteceu. Teve um debate entre os candidatos. E parará. O Afife Domingos, nessa época, foi feita uma enquete com as secretárias das principais empresas em Minas Gerais. Certo. Então, enquanto que Curitiba era o centro de pesquisa, quando você quer saber para onde que a classe média quer ir, que consumo, blá, então a área urbana, Curitiba. Mas quando você quiser saber mais ou menos para onde que o país está indo, se dizia, temos que ver qual é a opinião pública de Minas Gerais, né, que é muito horizontal e tal. Então, em Minas Gerais, nessa coisa, a intenção de voto, naquela época, era de 53% para o Afife.
Caramba. Ele era o Collor. O Collor ainda não existia. Ele era o cara. Sim. Bom, aí houve um debate, e no debate, se não me engano, a página dele é 559. Não, é 579, está aqui. E no debate entre os candidatos, o Lula estava com esse livro na mão. E o Lula tirou 10 aqui. Tá. Né? E aí falou, então, Afif, como é que é? Você está posando aí a favor de todo mundo e tal? Porque aqui eu estou lendo aqui, isso aqui foi editado pelos trabalhadores, isso aqui não foi editado pelo PT nem nada, isso é coisa, e é verdade, o PT não tem nada a ver com isso aqui. Eu estou vendo aqui assim, Afif Domingos, de discurso progressista e prática conservadora, sua atuação na Constituinte certamente contrariou seu eleitorado. Ele votou contra a proteção da empresa nacional, Santo Deus. Disse não à nacionalização das reservas minerais. Absteve-se quanto à licença paternidade, mas não teve dúvidas em apoiar o DR, que era os ruralistas. O Caiado, pela figuração. Votando contra a reforma agrária. Disse não ao direito de voto aos 16 anos e votou contra o tabelamento de juros. E o Afif, você que está aqui do lado, me explica que você tirou 0. O Ademar de Barros Filho, que está aqui do lado, tirou 9,5. Como é que você explica? O Ademar que era rico, um homem, dono da Lacta, né? Tá? Como é que você explica? Aí o Afif, sei lá, era até interessante se alguém pudesse recuperar como é que foi, pá. Mas eu soube depois, porque aqui exatamente em frente onde nós estamos hoje, era o estúdio da produtora do Chico Santa Rita, que era o marqueteiro dessa campanha. Certo. E a minha mulher, a Lúcia Fávero, fazia parte da equipe de pesquisa, etc., certo. Psicóloga. E quando ela chega em casa, ela não sabia de nada disso. Ela disse, olha, alguma coisa se passou. O Afif Domingos chegou lá com a roupa, ele está todo em carne viva. Ele teve aquele negócio que o Lula fez com ele no programa, como se fosse um raio, e ele percebeu na hora que ele tinha perdido a eleição ali. Santo Deus. E isso convocou, ele somatizou. Sim. E ficou com o corpo todo em carne viva, sim. Como se fosse psoríase. Sim, sim. De tal maneira que ele chegou sem poder, então, completamente. Então, isso aconteceu. E esse livro aqui fulminou. Desse jeito. E recentemente, faz uns 2 anos, perguntaram assim para a Afif. Pergunta para a Afif se ele ficou em carne viva ou não. Afif, mas o DIAP, se ele deu nota 0, ele diz assim, o DIAP é uma instituição fascista. Você sabe disso? É. Que ele chamou. Ulisses Riedel é um homem santo, vegetariano, da Unibiótica lá, como é que é? Da Blavatsky, segue lá a Madame Blavatsky. Ele, nada mais antifascista do que um pacifista como o Ulisses Riedel. E ele chamou o Ulisses Riedel de fascista. Eu estou contando isso porque o livro tem poder. Eu tenho uma mística, eu tenho uma relação mítica com o livro. Eu fui criado na roça, eu li um livro, era uma dificuldade desgraçada, eu ia a cavalo e fiz a ficha na biblioteca, depois comprei uma bicicleta e ela pegar livro, então eu tenho assim, uma relação mítica com o livro. Quando a minha filha fez 7 anos, eu corri na biblioteca lá perto de casa, na biblioteca Monteiro Lobato, e fiz a carteirinha junto com ela. Então eu adoro livros, e quando você conta uma história dessa, é impressionante o poder de um livro quando bem utilizado, né? Para o bem ou para o mal. Sérgio Gomes, nós temos aqui programa de memória, mas não é só hoje. Nós temos um momento chamado Arquivo Sindical, que é para não falar de memória sindical, para não parecer que é o centro de memória sindical. Muito pelo contrário, a Carol é minha amiga e faz um trabalho excelente lá. Mas a gente vai passar aqui um rápido depoimento, uma matéria, de quando a Força Sindical apresentou o filme Dossiê Jango e fez um debate. Lá estava o João Vicente Goulart, filho do Jango, e se não me engano fui eu que fiz a matéria com o João Vicente. Eu não estou lembrado aqui do arquivo sindical. Vamos lá, Edu? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O Centro de Memória Sindical e a Força Sindical promoveram, dia 26, a exibição do filme Dossiê Jango, do diretor Paulo Henrique Fontinelli. Me arrepiou tudo porque eu era amigo do Jango, um amigo mesmo. Eu sempre defendi que o Jango foi morto, foi matado. Eu falava isso. Agora vem vindo à tona mesmo aquilo que eu sempre defendi. O evento
foi seguido de debate sobre as polêmicas em torno da morte, em 1976, do ex-presidente João Goulart. Então é importante esse debate porque resgata a história. E resgatar a história é uma maneira de a gente acertar no futuro e também ver os problemas que tivemos no passado para que a gente delimite nossas ações e possamos cada vez mais representar melhor a nossa população. O Centro de Memória, quando ele foi criado, já foi criado com esse intuito na década de 80, para que resgatasse a história que também estava se perdendo, né? Que a ditadura assumiu com muitos documentos, então tem muitas coisas que foi tirado dos trabalhadores. E o Centro de Memória tem esse papel de resgatar isso, para que a gente consiga contar a nossa verdadeira história. Participou do debate o filho de Jango e presidente do Instituto João Goulart, João Vicente Goulart. Uma grande satisfação sempre estar aqui com a classe trabalhadora, porque foi um dos estandartes e um dos esteios que segurou e pela qual o presidente João Goulart lutou, morreu, caiu do exílio, foi sempre em função da luta pelos trabalhadores brasileiros. Então, para nós é uma satisfação imensa estar hoje aqui. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Não fui eu que fiz a matéria, vocês viram que tem uma mão esmaltada lá com esmalte, foi a Daiane da Silva Santos, que trabalhava com a gente na agência, fez a matéria, e o Cacá, que trabalha conosco na agência até hoje, é que fez a narração, fez o chamado off. Eu vi o João Vicente aí, meu amigo, grande camarada, e foi um belíssimo filme, esse filme Dossiê. Se você não assistiu ainda ao filme Dossiê Jango, assista, é muito interessante, porque evidentemente que ele trabalha com a ideia de que o presidente possa ter sido assassinado e envenenado, mas não é panfletário, não faz a cabeça de ninguém. É um filme muito interessante e, portanto, eu recomendo. Sérgio Gomes, nós estamos aqui, deixa eu olhar aqui no meu... Nossa, já estamos a 4 minutos do final do nosso repórter sindical de hoje, o primeiro, né, que fala da relação entre sindicalismo e memória. O que mais desse livro nosso, Quem Foi Quem na Constituinte? Eu estou agora aqui com o exemplar de Minas Gerais, de Acre, tem todos os estados brasileiros, você trouxe um pacote aqui. O que mais, Sérgio, você acha que merece ser registrado neste programa nosso sobre o livro? É porque exatamente essa política editorial toda do DIAP, certo, vai se desdobrando disso, porque é como se fosse um olho d'água, certo? Ou um queijo mineiro que sora. Então, existem ideias, essa da necessidade de acompanhar efetivamente o trabalho do representante, que a FIFA vai dizer que é fascista, que é o negócio do controle. Olha, o controle é absolutamente, o controle social, o controle político é absolutamente legítimo. Se o cara é representante, há necessidade de mecanismo. Mas hoje a gente tem a TV Câmara, TV Sim. Senado, etc., é possível acompanhar. Mas é tanta coisa que se não tiver o mediador, se não tiver o jornalista, se não tiver o analista, se não tiver o professor, não acontece jornalismo, não acontece compreensão, não acontece educação. Há necessidade de mediadores que se qualifiquem. É preciso um prefeito para administrar a cidade, é preciso um síndico para fazer com que o prédio funcione. Então, para lá dessas coisas que aconteceram nos últimos 2 anos, e que foram aplaudidos de maneira crítica, esse movimentismo de cada um com o seu cartazinho, selfie, uma coisa autorreferente, o tal do movimentismo. Então, um grande movimento estatal, mas resultou que quando chega nas eleições, a Assembleia Legislativa mais conservadora do tempo, o Congresso mais conservador, a Câmara Municipal. Sim. Então, que negócio é esse em que você solta os vapores todos e a resultante é o contrário do que está sendo falado? Então, é preciso examinar que o movimentismo é uma coisa que parece, mas não é. É preciso examinar que esse jeito californiano de fazer política, cada um no seu quadrado, e um não se mete no outro, deixa exatamente as coisas mais gerais, as coisas da democracia, à descrição de quem? Então, problemas ligados à violência policial, etc., isso não é uma coisa de uma ONG A, B ou C. Sim. Isso é de interesse da sociedade toda. Né? É um assunto de natureza política. E coletivo. Então, a polis, tá certo? A cidade. Então, mas esse jeito que se veio desenvolvendo nos últimos 10, 15 anos com mais força, é de que cada um deve procurar pessoas com as quais ela se identifica depois do expediente, tá certo? E aí vai lá, então,
Tem os veganos, o pessoal que cuida de cachorro, gênero, problema de etnia, raça, religião, etc. Não estou dizendo que essas coisas não tenham importância, a questão da pluralidade é evidente. Sim, mas elas são a parte, não são todas. Então, mas ficou combinado que é essa bandeira do arco-íris, das várias cores, o respeito à pluralidade, mas está embutido nisso a interdição do debate. Se eu não sou negro, não posso dar opinião sobre o movimento negro. Se eu não sou mulher, não posso dar opinião. Se eu não sou gay, se eu não sou... Tem gente que acha que o mundo termina e começa e termina num cilindro, uma bicicleta, porque é apaixonado por bike. Certo. Tem importância? Claro que tem. Mas quando se nega a atividade política, não se formam estadistas, gente com visão de conjunto, quando não se aprecia a história, seja para examinar não só as vitórias, mas sobretudo as derrotas. Há uma frase atribuída ao Walter Benjamin, e que nós cunhamos como um dos lemas do Centro de Memória Sindical, quando ele foi criado lá na década de 80, diz assim: não se trata de preservar o passado, a respeito da importância da história. Sim, sim. Não se trata de preservar o passado, e sim de realizar suas esperanças. É preciso a gente conhecer o passado para verificar que lutas se travaram aí, que por alguma razão não deu, mas não quer dizer que essa luta, porque não deu, ela é estapafúrdia, não tem sentido. Então, debruçar sobre o passado, sobre a Constituinte de 88, quais eram as motivações profundas que nos levaram numa correlação de forças favorável até essa vitória, examinar que sem o DIAP não teria havido nada disso. Esse instrumento foi absolutamente decisivo e acho que vai ser agora de novo. Perfeito. Numa situação absolutamente adversa, que é a que a gente vai enfrentar daqui para frente. Sérgio Gomes, obrigado. Daqui a pouco voltamos rapidinho. Ariane, me parece que pessoas mandaram pela internet, eu vi uma manifestação do Tarcísio, de um outro, acho que do Paulo Passos, que mandaram um abraço para o Sérgio. Tem esse registro aí? Tem sim. Tarcísio Tadeu Garcia Pereira mandou pelo Facebook, e a mensagem é assim: parabéns pelo projeto e muito especialmente pelo Sérgio estar aí com vocês. Agora, o outro post teve um agradecimento e uma pergunta também, Sérgio. É de Nilson do Carmo Pereira. Parabéns, amigo Sérgio Gomes. Você e a senhora Carmen Lúcia de Evangelho Lopes me ensinaram muita coisa do verdadeiro sindicalismo. Aquele que saía da veia. Hoje parece que o sindicalismo é mais bolso que luta. Nos dê resultados. 30 segundos para falar sobre isso, que nós estamos correndo contra o relógio. Então, não dá para falar isso aí, eu precisaria de um outro programa. Eu estava vendo aqui, quando o DIAP fez 20 anos, então foi em 2003, né? 83, foi feito um livro que até toparam eu sugeri esse título, chama DIAP de Frente para a História. Sim. Então, eu acho que está faltando isso. Depoimentos que sejam capazes, com tempo, não uma entrevista jornalística ligeira, tal, mas dá tempo para que os trabalhadores, que normalmente não escrevem, falam, mas não escrevem, tivessem a possibilidade de dar conta desses depoimentos da sua história, para que isso também pudesse ser incluído como uma parte das versões que se aproximam da realidade. Perfeito. A começar 40 anos do Vlado, o Vlado, dia 25 de outubro agora, são 40 anos do assassinato, haverá um grande ato interreligioso, domingo, às 14h30, coral Luther King, mais de 1000 vozes na Praça da Sé, o prêmio Vladimir Herzog, que é dia 20 de outubro, correto, que é terça-feira, no Tuca, à noite. Quem quiser ter contato direto com os vencedores, venha de manhã, das 9h30, que terá uma roda de conversa com eles. E estamos trabalhando para que se refortaleça o sindicato dos jornalistas, que a maior parte dos jornalistas tem se formado não é sequer sindicalizada. Certo. Eu não vou fazer uma enquete aqui, porque é capaz de eu quebrar os dentes, mas nós queremos recuperar a história do auditório Vladimir Herzog. Perfeito. São 40 anos e queremos gravar esses depoimentos, a começar da história dos presidentes do sindicato. Sérgio Gomes, jornalista, fundador da Boré, um dos fundadores do Centro de Memória Sindical, ex-professor da USP, nosso professor de jornalismo sindical, meu amigo, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz de receber você aqui ao nosso Repórter Sindical. Eu fiquei muito contente. E quero dizer o seguinte: nem tudo anda e nem tudo desanda. Hoje, em Brasília, se formou uma comissão muito importante, com a presença do movimento sindical. Se constituiu uma comissão
presidida pelo Paulo Pereira da Silva e que vai ser relatada pelo Bebeto, que é um sindicalista da Bahia, para tratar do custeio sindical. É preciso normatizar as formas de sustentação do movimento sindical, senão o Ministério Público mete a faca e está fazendo os sindicatos assinarem taques verdadeiramente humilhantes para o movimento sindical. Então, por quê? Porque não tem... Aí se formou o conceito que todo mundo é ladrão, então eu já vou fazer um taque que é para ninguém roubar, para ninguém malversar, etc. Então, a lei virá, digamos, suprir essa coluna, esse espaço em aberto. Eu tenho esperança de que a gente caminhe rapidamente com essa comissão. Parabenizo as centrais sindicais por terem tomado a iniciativa unitária de defender legitimamente os seus direitos. Que mexeram no direito do Sistema S, já deram uma página na Folha Inteira para o Danilo Miranda, aí plantaram matéria em tudo quanto é lugar. E o movimento sindical não tem quem o defenda. Parabéns pela comissão, nós vamos repercutir esse assunto na agência sindical e em materiais que nós fazemos na TV, no rádio, etc. Forte abraço a todos e a todas, até quarta-feira que vem com um novo repórter sindical aqui na AltV. 20 de outubro no Tuca. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim.